Oi pessoal, tudo bom? Hoje vai ser uma pauta mais leve, mais tranquila. Como vocês sabem, na minha apresentação eu falei que eu morei no Líbano e por isso o vídeo de hoje vai ser diferente. Vamos falar de Meio Oriente, vamos falar de uma cultura diferente, vamos falar dos aspectos políticos, geopolíticos que estão acontecendo na região. É muito interessante ver que hoje o Brasil, o mundo, tem uma visão global muito diferente a outros tempos. O Brasil tem uma relação muito grande com o Líbano desde Dom Pedro II. Interessante isso. Poucos sabem, mas é verdade. O Dom Pedro II sabia falar um pouco de árabe. Sim, e foi assim que ele trouxe uma boa leva da migração para cá. Bom, falando sobre o Líbano agora, é interessante nós compreendermos, ter um olhar de Ocidente com o Oriente é muito complicado, complexo. Precisamos ter um olhar oriental para os próprios orientais e assim sim trazê-los para essa realidade nossa do Ocidente. Nós não podemos impor democracia onde a cultura não nos permite isso, onde os costumes e os princípios e valores são diferentes aos nossos. Ao final, nós somos uma democracia muito jovem, sou 30 anos de democracia, mas não queria falar sobre isso hoje. Eu queria falar um pouco da diferença cultural, do sistema de visão político diferente. No próprio Líbano, para quem não sabe, é parlamentarismo. E a diferença do Brasil não é um país laico. No Líbano, o presidente, por obrigação, tem que ser maronita cristão. O ministro, o primeiro-ministro, tem que ser sunita. E o presidente do parlamento tem que ser xiita. E os demais cargos deputados são divididos pelas diferentes etnias. Os ortodoxos têm algumas cadeiras, os armênios têm outras, e assim vai dividindo conforme a religião, um pouco diferente, bastante diferente. Mas por que eu estou falando dessa pauta? É porque existe um cientista político norte-americano chamado Samuel Huntington, que ele afirmava que os conflitos do futuro, e isso nós estamos falando em 1993, que os conflitos das novas civilizações globais seriam pela cultura, pela religião, movidos por essa religião. E bom, sim, esses fatores influenciam muito o Oriente Médio. E o Líbano é um dos poucos países que tem como língua árabe a sua primeira língua, que por lei o presidente tem que ser cristão. Interessante isso, né? É só a título de esclarecimento e um pouco para falar sobre isso, que acho que são pautas interessantes. Bom, a outra divisão que eu mencionei, o presidente do parlamento é xiita. Sim, os muçulmanos têm várias denominações, variações étnicas e existe uma divisão entre xiita e sunita. É interessante, mas por exemplo, o Irã é xiita, a Arábia Saudita é sunita. Existe uma divisão interna de ver quem que é mais forte e quem é mais imponente para os países próprios, quem influencia mais. E aí nós vemos diferentes fatores internos que vão influenciando, seja na geopolítica e na política. E eu estou falando um pouco disso até pelos ataques que sofreu a Arábia Saudita e também os ataques da Arábia Saudita no Iêmen, com algumas facções e alguns grupos iemistas xiitas, que são as represálias da Arábia Saudita. Então existe uma disputa de poder, de quem é mais forte entre o xiismo e o sunismo. E aí também existe a disputa do poder econômico. Segundo o Samuel Huntington, as divisões no futuro não serão mais feitas pelo poder econômico global, e sim pela cultura mais forte. Quem que é e quem vai ser mais importante. Nessa divisão é importante compreender que nós precisamos nos unir, ter mais tolerância, na diversidade e a unidade e, além de tudo, a cada dia mais debater esse tipo de ação, a título de esclarecimento. Mas, além de tudo, pessoal, eu queria também, a partir de agora, eu já deixo aqui a sugestão de ler esse teórico Samuel Huntington, mas além disso, vamos conversar, vamos dialogar para ver
a partir de agora como vai ser a nova política mundial, como o globo, como o mundo vai se acomodar nessas novas tendências. É muito importante compreender que nós só podemos crescer no momento que nos colocamos no lugar do outro. Nunca a imposição dos nossos valores e princípios é a melhor forma de construir um mundo com mais diálogo, um mundo de paz, que é o que nós acreditamos. E cabe destacar, Israel também é um país muito importante na região, que hoje já tem a sua segunda eleição, ainda não foi definido o seu ministro. Por quê? Porque a tendência é diferente. O país não conseguiu, no parlamentarismo, formar governo. E o mais interessante, pessoal, que isso aí é importantíssimo. O Partido dos Países Árabes que existe em Israel, para poucos conhecem, existe um partido de defesa dos interesses árabes dentro do próprio Israel. Por primeira vez, depois de 20 anos, declara apoio a um ministro e foi para o Gantz. Então, a política internacional está mudando, a visão geopolítica também, e os fatores vão se acomodando. E espero que nessa discussão possamos trocar muitas ideias. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui nesse link, deixe sua sugestão para os próximos vídeos, que eu quero muito poder falar de pautas que te interessam. Diferentes, mas é muito interessante.